Muito bem, a partir de agora o nosso Clínica da Alma e você é muito bem-vindo a participar conosco. E tem várias formas para você participar, não só acompanhando aí através do seu televisor, mas também interagindo conosco, né? Porque no Clínica da Alma nós sempre tratamos de temas importantes, temas que contemplam realmente o comportamento humano, né, que tratam das questões da alma, do espírito, né, e que visam promover realmente cura, restauração, né, e libertação na vida das pessoas. E você pode interagir. Para quem está acompanhando a programação ao vivo, nós temos diferentes telefones para você ligar e participar. Nós temos o atendimento eletrônico, que é o 3209-3301. Nesse telefone você tecla a opção 1 para ouvir todo o atendimento e aí você, no final do atendimento, deixa a sua participação registrada. O telefone ao vivo para você falar diretamente aqui no nosso estúdio, 3253-3320, você vai falar diretamente com os nossos pastores, nossos convidados e também você, se estiver acompanhando o programa reprisado, tem a opção do Twitter e do e-mail, @Clínica da Alma e o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje o nosso quadro de convidados está reduzido, não é? Pastor Ademar Guerra está aqui conosco. Tudo bem, Pastor Ademar? Seja bem-vindo, viu, mais uma vez. E a Cristina Marinho também, nossa convidada especial. Seja bem-vindo, viu, Cris? Obrigada, Jean. É sempre um prazer. Queremos aprender mais com vocês, viu? Com certeza. Nosso tema de hoje, Pastor Guerra, visa a família, não é isso? A família como lugar de bênção e cura, não apenas lugar de feridas. Família como lugar de bênção e cura, não apenas um lugar de feridas. Aliás, tem muita gente que pensa que a família dela, né, ou delas, são famílias para machucar, para ferir, porque cresceram num ambiente assim. Mas hoje nós queremos desmistificar isso, mostrar que a família é um lugar de bênçãos, né, Pastor Guerra? O Pastor Guerra sempre traz para a gente aqui um texto referência e ele vai trazer para a gente então esse texto de hoje. É Gênesis 2:24, fala assim: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Não é uma coisa interessante? O que está pensando aqui agora sobre isso? É uma questão da perda. Não é? Muitas vezes fala assim, deixar pai e mãe. Aí, muitas vezes, a ferida vem dos dois lados. Como é que eu vou desligar da minha mãe? Como é que eu vou desligar do meu pai? Eu vou montar um lar, aí o pai e a mãe ficam. Como é que eu vou ficar aqui sem o filho, sem a filha? Isso aí pode até causar uma ferida. Você tem que levar isso para o lado bom. É uma perda boa. Você está perdendo para ganhar. Porque o que vai acontecer? Seu filho, sua filha vai constituir uma outra família e vai multiplicar, tá? E vai crescer e multiplicar e as bênçãos vão ser derramadas. E você vai poder ter netos, né? Vai ter uma posteridade, não é? A família vai crescer, você vai poder ter um lugar para você ir, para passar uns dias, para visitar. Então, olha o lado bom disso aí, e não o lado ruim, né? Não o lado de perda ruim, para não criar feridas no seu coração. Então veja a família também como uma bênção e não como um campo de disputa. Ciúmes, invejas dentro do lar, isso causa ferida e é o que nós vamos falar hoje. Sobre a família bênção e não uma família de traumas, de feridas. É isso que nós queremos colocar. Não? Então quando o Senhor fala deixar, é desligar mesmo. Desligar emocional, né? Partir para um outro lar, para outra casa. E outra coisa, não é casar e morar em cima da casa dos pais, não. Morar no outro local. Olha, não está mudando nada. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante de se dizer, que nós vamos com certeza abordar mais sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Eu queria perguntar para a Cris. Cris, pela experiência que você tem, certamente a própria experiência de vida, mas também com as pessoas que você já cuidou e cuida ali na clínica, no Ministério Clínica da Alma. Na sua opinião, quais são os principais problemas, desafios que fazem, melhor dizendo, uma pessoa achar que a família é um local só de feridas, um local só de problemas?
Primeiro ponto, Jean, é a pessoa entender, né, o que eu percebo é que a pessoa precisa entender que a família ela não é apenas importante apenas para o indivíduo, para a pessoa, mas Deus ele vê essa importância também dentro da própria família. Então, pelo fato da pessoa ela já ter todo esse processo, já passar por todo esse processo de ferida, a dificuldade dela de enxergar a família como bênção é exatamente quando existe um bloqueio na visão dela com relação ao que seja família. Então a família, o primeiro ponto que a gente precisa de começar já a colocar aqui é que a família ela não é boa ou ela não é importante apenas para a pessoa, mas ela é importante para Deus também. Porque Deus ele vai estabelecer ou ele vai se manifestar através das famílias. Né? Então não fica você pensando que Deus ele se manifesta apenas na igreja, apenas no culto, apenas lá no seu quarto. Deus ele se manifesta também na família. Ou seja, Deus ele queria que a família, na verdade ele quer que a família seja de fato bênção. Né? Então a família ela é esse lugar de bênção. Sim, mas aí quais, pela experiência dos atendimentos que você já fez, você poderia pontuar algumas coisas que acontecem dentro dos lares que motivam as pessoas a achar o contrário do que você acabou de dizer, a achar que a família é um problema? Quais motivos você diria? Primeiro porque as feridas mais profundas que a gente passa por elas ou que a gente vive, ela está exatamente dentro de casa, dentro da família. Tá? Então, uma pessoa que está fora do nosso contexto, nosso convívio, né, ali íntimo, se ela nos fere, a ferida não vai ser tão profunda quanto a ferida que foi proporcionada, né, por um familiar, pelo pai, pela mãe ou pelo irmão. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A família, infelizmente, né, as pessoas ela têm enxergado a família como esse lugar de ferida. O lugar onde o meu pai deveria ter me protegido e não me protegeu. Minha mãe deveria ter me amado e não me amou. Então, essa visão ela começa a ser distorcida. Então, diante dessa visão distorcida, a pessoa ela acaba tendo realmente essa dificuldade de ver a família como bênção. Há pessoas que não querem nem mesmo constituir família, exatamente pelo fato da família dela não ter sido ali um padrão, né, de bênção ou um padrão no qual ela pudesse ter sido criada e crescido dentro desse ambiente saudável. Dentro disso que você está falando, nós temos um testemunho de uma telespectadora que nos escreveu, mas ela não deixou aqui o nome para não ser realmente registrado o nome dela, mas ela é de Belo Horizonte, né? E ela escreve para a gente o seguinte. Ela disse: bom dia, pastores, gostaria de pedir um conselho. Vivo em casa com meus pais e tenho uma filha, mas minha mãe é extremamente nervosa, estressada, quase sempre grosseira, vive gritando e às vezes tira minha autoridade de mãe. Sinto que eu estou adoecendo, ficando igual e fico sufocada. Eu oro e peço a Deus para me livrar de ficar igual a ela. Não quero gritar ou estressar com a minha filha dando mau exemplo. O que é que eu faço para não ser assim? Oro pedindo a Deus um coração novo e para me livrar de ser assim. Mas me pego às vezes fazendo as mesmas coisas, falando semelhante, fazendo caras iguais às dela, e por estar no mesmo ambiente e tê-la como exemplo e mãe, fico desesperada para não ser igual. Quer dizer, um exemplo típico, né, de uma família que parece desestruturada, falta de paciência, gritaria dentro de casa, né, a pessoa está sempre emburrada, né, e aí esse modelo de família, como a nossa telespectadora que não disse o nome, ela fala que ela sofre isso vindo da mãe, né, e a filha dela, portanto, a neta, né, da pessoa que fica gritando dentro de casa, está também vivendo no mesmo ambiente. Ou seja, se alguém não dizer para essa criança de que família não é só isso que está acontecendo na casa dela, ela tem um grande potencial de crescer e repetir tudo que viu, achando que a família é um problema, né? Nós temos dois pontos aí. O primeiro, que ela está reconhecendo que existe o problema. Isso aí já é um ponto bom para você, você já reconheceu.
Segundo, você vai ter que resolver isso, porque senão sua filha vai ser afetada por esse problema como você já está sendo. Então, trata em você para não alcançar sua filha. Se for possível, não sei se você tem condições, de você sair daí e montar uma casa para você e sua filha, que seria o ideal. Que aí você ia passar a educação para sua filha, tá? Estar com ela, mostrar para ela o outro lado da situação, porque essa questão está te afetando, você vai afetar a sua filha, vai chegar um ponto que você não vai ter paciência mais, e o único lugar que você vai encontrar para desaguar isso que está dentro de você vai ser sua filha. E aí vai acontecer o quê? Muitas vezes é o que acontece em muitos lares aí. Os filhos casam mais cedo, saem de casa, porque dentro de casa eles não estão encontrando paz, não estão encontrando alegria. Aí a primeira pessoa que acha lá fora casa. Casa até como escape, né, pastor Isso, Guerra? é uma fuga, né? É um refúgio, é uma caverna, que a pessoa vai entrar e entra numa caverna escura, porque casa sem saber o que vai acontecer. Aí vai cair naquilo que você perguntou a Cris aqui. Vai lá para a clínica da alma ou para os gabinetes de psicólogo, psiquiatra, tentar resolver um problema que não foi resolvido lá atrás. Então você que escreveu aqui e está se identificando, pelo menos você já sabe o problema. Agora tem que ter uma solução. Todo problema tem uma solução. E esse tem. Né? Seja ela drástica, talvez você sair daí de sua filha, mas é uma forma de resolver a situação. Eu não sei se você depende da sua mãe, né? Talvez você está na dependência financeira e tal, mas procura uma forma de sair. Pastor Guerra, isso que o senhor falou é uma coisa muito importante, retoma então um pouco daquele assunto que o senhor começou logo na introdução, que é sobre não morar perto dos pais, né? Ou do sogro e da sogra, né? Isso é um dos fatores também que desencadeia muitos problemas dentro do lar, porque os pais, até mesmo involuntariamente, até sem maldade, sem querer, acabam interferindo. Estão querendo ajudar, às vezes, né? Orientar, mas vão orientar de um jeito que talvez não é a linguagem que vá ajudar a facilitar a vida do casal ou, no caso, da mãe e a filha, como a gente teve aqui o exemplo. Eu até escrevi um pensamento, hoje de manhã eu estava meditando na palavra que o pastor Márcio pregou ontem à noite, sobre a questão até de casamento, né? Que muitas vezes a pessoa quer ter tudo para casar, não é? Ela quer ter tudo, ela fala assim, não, eu quero ter a casa montada, quero ter do pastor Márcio, não é questão disso. Eu coloquei até um pensamento aqui, falei assim, feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que valoriza o que Deus lhe deu. Um lar, uma família, paz, conforto, pouco, muito, o suficiente, não importa, mas tudo com paz no coração, seja a família, entendeu? Amém. Então eu estava de manhã e eu penso, não sou filósofo nem nada mais, mas me veio à mente isso. Então é interessante isso, é você valorizar aquilo que você tem, valorizar a família que você tem, o lar que você tem. Muitas vezes aí fora a coisa está feia e a pessoa tem ele dentro de casa e não valoriza. Então valoriza o que você tem. Não é? Tem uma música que fala, você é um ser, você é alguém, né? Então valoriza o que você tem. Né? Seja. Então a família é isso, é buscar os valores. E eu tenho que sair de casa bem, sair bem, para mim poder ter um lar também, começar um lar bem também. E às vezes até padecer alguma necessidade vai ajudar no crescimento, né, daquele casal, daquela família. Né? Construir junto. Sim, porque às vezes a pessoa fica assim, não, eu não quero abrir mão de determinado conforto, mas vira uma bagunça o casamento, a família, porque há muitas interferências, né? Competições também, né? A pessoa, não, que fulano teve isso. Muitas vezes dentro da família, são vários irmãos, então um consegue crescer mais rápido do que o outro sai e tem mais sorte do que o outro, e isso aí muitas vezes surge uma competição. Por que fulano tem, eu não tenho? Então, corre atrás, vai correr atrás, vai trabalhar, vai, né, conseguir as coisas, né? Muitas vezes, uma vez eu estava discutindo lá em casa com meus irmãos sobre, eu tenho um irmão que ele é bem melhor de vida do que todos os outros, mas eu lembro... No sentido material. Material.
Eu lembro quando a gente era pequeno, eu e meus outros irmãos saíam para farra. Ele ficava num quartinho em casa estudando, ele é formado em Direito. Enquanto ele estava estudando, nós estávamos na farra. Então eu falei, mesmo, nós divertimos, né? E ele estudou. Depois é que a gente procurou estudar. Vocês inverteram a ordem das prioridades. E ele não, ele estudava e tudo. Eu lembro ele estudando lá, batalhando e tudo, e a gente divertindo, né? Então, não estou falando que não deve divertir, mas ele foi mais privilegiado nesse sentido, porque ele buscou, ele plantou. Ele, né? priorizou. Acho que a palavra isso, é essa. A palavra certa. Vocês priorizaram coisas que eram efêmeras. Sim. E ele priorizou uma coisa que deu para ele agora um retorno, uma tranquilidade, Sim. inclusive financeira, né? Quero até mandar um abraço aos meus irmãos, que eles nos assistem aqui. Que bênção. Fala aí o nome deles. Sebastião, Marcos, né, eles nos assistem aqui. Um abração para vocês. Vocês são 3 irmãos? São 3 mais uma irmã. Irmã. São 4 irmãos, né? 3 homens e uma mulher. 4 homens e uma mulher. 4 homens e uma mulher. Família grande. É grande, Família grande costuma dar problema, mas família pequena também dá, né, Cris? Dá, qualquer uma dá. Lá em casa até que é tranquilo, a gente convive bem um com o outro. O relacionamento que é benção, muito bom. Que benção. Encontra, mas eu disse isso para falar o seguinte, eu sei, eu tô entendendo. que no independente do tamanho da família, ela pode ter problema, porque o problema não é o número de pessoas, mas é o comportamento, é a mentalidade das pessoas, é como as pessoas veem uma outra, né? A forma como elas se relacionam também. Às vezes a família tem um filho só e é problemática. É pai, mãe e um filho. E é cheio de problemas, cheio de lutas, né, dificuldades. Exato. Agora, Cris, para ajudar as pessoas que estão em casa, como é que a pessoa pode transformar a família dela numa bênção dentro dos conselhos que vocês dão ali no Ministério Clínica da Alma? Às vezes a pessoa pode estar dizendo assim, vocês estão dizendo isso aí porque vocês não conhecem a minha família. Minha família é muito problemática, eu não consigo ver minha família como bênção. Você pode começar a trabalhar para ver a sua família ser uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas também. O que a gente poderia trazer para eles dentro da linha de trabalho que vocês seguem ali na clínica? Primeiro ponto, ela precisa entender a importância de fato da família, principalmente, não apenas para ela, mas principalmente para Deus. Né? Então, quando ela começa a entender quais os princípios de Deus para a família, ela começa assim, a entender e a enxergar que a família de fato é um lugar de bênção. Tá? Então, primeiro ponto, você precisa entender e conhecer quais os princípios de Deus para a família. O que Deus pensa a respeito da família? O que eu acho interessante a respeito disso é que um dos primeiros milagres que Jesus realizou foi numa boda de casamento. Então, a partir daí, a gente vê qual que é a importância que o Senhor dá ali para uma família. Porque um vinho, né, que falta numa boda de casamento envergonharia uma família. Né? Traria ali todo um mal-estar. Então, o que Jesus ele pensou ali? Não, eu não quero que aconteça um mal-estar para essa família, por quê? Porque família é bênção, família é um projeto meu. Então, ele vai e realiza um milagre exatamente numa boda, exatamente dentro de uma família. Né? Por quê? Porque Deus ele quer proteger a família. Então, a família, quando eu entendo que ela é um plano, um propósito de Deus, eu passo então a ser curado, a minha cura ela inicia quando eu passo a entender os princípios e os valores de Deus para a família. A cura interior ela não inicia apenas com uma oração, ela inicia a partir do meu entendimento a respeito daquilo que Deus tem, a respeito daquilo que Deus prioriza. O que Deus tem priorizado? Família. Então tem que entender qual que é o objetivo de Deus para a família. Né? A gente vê ali Jesus então transformando a água em vinho. Né? Porque ele está trazendo ali toda uma simbologia, porque o vinho ele é alegria, o vinho é doce, então o relacionamento familiar tem que ser doce, o relacionamento familiar tem que trazer alegria, ele tem que trazer ali, sabe, um aconchego, sabe, para cada uma das pessoas, para cada um dos membros. Né? Então a pessoa ela tem que entender isso, tem que entender que a família, ela também constrói. Se, né, o caráter de alguém ele é construído também dentro da família, principalmente dentro da família. Então ela tem que enxergar que Deus ele prioriza a família, o princípio de Deus para a família. Eu tenho que entender que família é lugar de reconciliação. A gente vai ver isso lá na história de José, no Egito. Né? A gente vai entender que a família é um lugar também onde é gerado arrependimento, mudança de vida. Vamos ver lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Né? Então, a família ela é bênção.
Família é lugar de disciplina. A gente vai ver isso lá em Hebreus 12, quando o escritor, né, de Hebreus vai falar, né, que um pai disciplina o filho. Então, é um lugar de bênção. Então, quando eu passo a entender esses princípios, né, qual que é a função fundamental da família na minha vida, e quando eu entendo que Deus ele dá prioridade à família, que ela é importante para Ele, justamente porque a partir da família Ele vai se revelar, né, para aquelas pessoas que fazem parte. Tá? Então, esse entendimento ele é importante, né, para o início de um processo de cura interior, para que possa ser quebrado no meu coração essa resistência com relação à família. Porque família é bênção. E outra coisa também que a gente tem que colocar, muitas vezes a gente ouve dentro da área de cura e tudo, a pessoa fala assim, mas meu pai não fez isso por mim, por que eu tenho que fazer por ele? Você entendeu? Aí a gente tem que mostrar a pessoa, aí a gente pega a história da pessoa e fala, peraí, ele não teve condições de fazer isso por você. Ele não teve condições de pagar um estudo para você porque ele não tinha condições. Ele não teve condições, né, de te dar esse tipo de educação. Essa semana passada eu estava trabalhando com a pessoa e mostrando para ela aí que ela foi enxergar, falou, pastor, eu não tinha olhado isso dessa forma. Eu falei, pois é, ele não teve condições, ele não foi criado assim. Então, o que ele passou para você é o que passaram para ele. Mas agora você tem condições de dar um retorno diferente do que foi passado para você, que muitas vezes as pessoas entram até no estilo de vingança. Como o meu pai não fez isso para mim, minha mãe não fez, eu também não vou ajudá-los, não vou fazer nada para eles, né? E vem esse estilo. A pessoa até afasta. Casa, afasta, não visita os pais nem nada. Não, não olha isso. Isso aí não é a forma. Inclusive, você tem filhos, né? Você vai ter que passar para os seus filhos a forma diferente do que foi passado para você. Então, né, abra seu coração na questão de perdão. Como a Cris falou aqui de José lá, abre o coração, perdoa, olhe, né, que a pessoa não teve condições de te dar a criação que você queria. Aliás, se a gente pudesse, por exemplo, elencar algumas características ou princípios, se a gente pode trazer assim, para tornar uma família uma bênção, porque a família tem na sua essência já a bênção de Deus, sim, mas os indivíduos dessa família podem contribuir para que ela seja de fato uma bênção ou podem prejudicar a família. Mas uma das coisas que as pessoas precisam saber e praticar para que a bênção já dada por Deus ela seja experimentada naquela família, é praticar o perdão, né? Com certeza. Você falou sobre o perdão aí. Perdão é uma característica, é um princípio que deve existir na família o tempo todo. E é perdão de todo mundo para com todo mundo, né? Sim. Todos os indivíduos da família precisam se perdoar mutuamente e todos os dias, né? Aliás, um tabu muito grande que se existe é pai ou mãe achar que não tem que pedir perdão para filho e filho ter que liberar perdão para pai. Muito pelo contrário, né? Os pais, aliás, eu acho até que os pais é que devem mais que exercitar o pedido, a busca do perdão, porque são mais experientes e acabam errando mais. Eu fiz uma ministração dessa, você está falando, eu estou lembrando agora, que eu trabalhei com um rapaz assim, eu tenho 2 filhos, ele deve ter uns 35 anos mais ou menos, e ele falou comigo que ele tinha maltratado os filhos dele, assim, não é batido nem nada, mas maltratado assim porque a esposa dele tinha abandonado ele e os filhos estavam com ele. Aí falou comigo, o dia que eu atendi, falou, não, pastor, estou chateado porque eu maltratei os meus filhos e tudo. Eu falei, você traz os 2 aqui para você pedir perdão para eles. Não, mas eu vou pedir perdão? É lógico, você maltratou eles. Então ele achou aquilo absurdo. Aí ele trouxe os filhos dele, eu coloquei os 2 filhos e falei, agora seu pai vai pedir perdão para vocês. Aí ele pediu perdão, eu falei, rapaz, deu uma crise de choro nele tão grande na hora, sabe? Foi um quebrantamento assim tremendo, ele abraçou os meninos e tudo. Então, depois disso, ele falou assim, não, eu aprendi a pedir perdão, qualquer coisa que eu faça agora, eu conserto com eles e tudo, entendeu? Por quê? Ele não foi ensinado isso, foi criado de uma forma diferente. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade disso. Orgulho, né? Esse orgulho que entra dentro da pessoa, isso tem que ser quebrado. Você tem que liberar isso de dentro de você, perdoar mesmo. E a comunhão vem em cima disso aí, do perdão. E onde há a comunhão, né, há a bênção de Deus. As famílias,
elas têm a bênção de Deus em potencial. Nós é que precisamos exercitar a bênção de Deus. É o marido, né, cuidando daquilo que ele faz, fala ou pensa em relação à sua família, a esposa da mesma forma, os filhos, né? Nós assistimos, por exemplo, a sociedade hoje, através da mídia, tentar ditar regras para a família que, de fato, vão tornar uma família amaldiçoada, né? E os cristãos, acima de tudo, conhecedores da verdade, da palavra de Deus, inclusive do propósito, a Cris falou muito sobre o propósito, do propósito de Deus para a família, né? Os cristãos não podem assistir isso de braços cruzados, né? Por isso é que estamos aqui, inclusive, falando sobre família, trazendo princípios da família para que vocês possam realmente entender o porquê da família ou para quê da família. A família não é simplesmente um lugar onde há, né, os progenitores da vida ali e vão frutificar trazendo crianças ao mundo, mas a família é para um propósito muito maior e um propósito não só social, material, sentimental, emocional, mas acima de tudo um propósito espiritual, né? Porque quando nós vivemos numa família saudável, uma família abençoada, nós estamos o quê? Estabelecendo a vontade de Deus e trazendo a luz de Deus num ambiente onde há trevas, né? É por isso que muitos casais sofrem, por isso que muitas pessoas sofrem, sim, por isso que há muitas pessoas envolvidas nas drogas, por isso que há muitas pessoas envolvidas na prostituição, porque tudo isso tem como pano de fundo a família, uma família destruída, né? Você falou uma coisa aí muito forte, aí, envolvido na prostituição e nas drogas, e é o que muitas coisas que a gente trata lá, a Cris sabe que na Cris a gente pega muito isso na questão de tanto na prostituição como drogas, por quê? Porque sim, a pessoa vai recorrer a isso porque não acha carinho dentro de casa. Não tem amor, não tem nada. Aí a primeira oferta que vier para ele ir fora, que o diabo vai encaminhar, né, para trazer essa pessoa, levar para o campo dele. Aí ele vai fazer o quê? Vai lançar mesmo na mente dessa pessoa e vai levantar pessoas para chegar até essa pessoa, oferecer as coisas e que vai levar essa pessoa afastada da família. E depois, para restaurar essa pessoa, não é fácil. Não é fácil porque é muito pesado e a família corre. Aí corre atrás, não é? Mas o mal já está feito. Mas nós temos um Jesus que pode quebrar isso, pode desfazer isso, pode restaurar essa pessoa. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo, temos Jesus, temos Deus aí que pode restaurar isso e restaurar a família. Amém. Você que está nos assistindo aí, eu vou te falar uma coisa, tem solução, hein? Não é? Tem solução. Nós temos... e o senhor precisa dizer isso mesmo, porque nós temos aqui uma participação, por exemplo, que eu vou preservar o nome está sim, aqui, mas eu vou preservar, é de uma telespectadora que nos assiste em Angra dos Reis, e ela diz o seguinte: estou no meu segundo casamento e tive 2 filhos com meu primeiro esposo. O meu marido atual não aceita os meus filhos, não conseguiu lidar com eles e os expulsou de casa. E eu quis ir junto, mas eu sei que o Senhor não gosta de divórcio. Meus filhos moram com a minha mãe e me afastei deles. O que é que eu faço? Só estou casada por obediência a Deus, mas peço um conselho. Desafiador isso aqui, né? Ela vai ter que ter um jogo de cintura aí para conseguir resolver essas duas situações. Eu não acho que ela deve afastar dos filhos, não. Eu acho que ela não pode afastar. Sem afetar um e outro, ela vai ter que ter um jogo de cintura aí para poder resolver a situação. Intermediar isso. Aí você vai para a oração, busca orientação, busca alguém que possa mediar isso. Talvez você não está em condições de fazer o seu marido entender essas coisas, mas ele vai ter que compreender que você tem os filhos e que eles precisam de você. Agora tenta achar um mediador, uma pessoa que vai conseguir ligar isso aí para você. Até então, já que você tomou uma posição, né, você quer ficar com seu marido, está certa, mas também os seus filhos precisam de você. Então tenta conciliar isso aí
E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma forma de você resolver isso. E nós não sabemos, né, se o esposo dessa telespectadora é cristão, se ele conhece a palavra de Deus. Se ele não conhece, o desafio para você é um pouco maior. Mas para Deus o desafio é do mesmo tamanho, seja ele cristão ou não. Portanto, você deve orar muito para que Deus quebrante o coração desse marido e você, enquanto esposa, honre esse marido. Né? Embora seja o segundo casamento, né? Realmente Deus não gosta do divórcio, portanto, você deveria saber disso desde o primeiro casamento, que Deus não gosta de divórcio e não deveria ter se divorciado do primeiro casamento. Mas nós não conhecemos a história, não sabemos o porquê. Né? Então, você realmente agora precisa buscar de Deus a sabedoria que lhe faltou, ou talvez por algum motivo não aconteceu no primeiro casamento, para que não haja um segundo divórcio. Então, ore a Deus e honre esse segundo marido como esposa para conquistá-lo e aí você conseguir também a permissão dele para que os filhos cheguem, né? Nós não podemos realmente resolver um problema causando um outro problema. Bom, pastor Guerra, nós temos aqui 1 minuto para orar e encerrar o programa. Cris, ore por nós, por favor. Ora, com certeza. Amém. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, gratos, ó Deus, pelo plano perfeito do Senhor, chamado família. Amém. Obrigado, Deus, porque a família é um lugar de bênção, é um lugar de cura. É um lugar, ó Deus, que o Senhor escolheu para que pudéssemos, ó Deus, sermos acolhidos, para que a Tua bondade, o Teu amor pudesse ser revelado. E nós oramos por cada família, Senhor, nesse momento, cada um, ó Pai, que representa uma família que está nos assistindo agora, para que a graça do Senhor, a bondade do Senhor os alcance, para que o amor do Senhor se revele de uma maneira tão poderosa e soberana. Pai, que cada um de nós possamos entender, ó Deus, os princípios do Senhor para a família e o quão bom é, ó Deus, estarmos, ó Pai amado, inseridos, ó Deus, nesse plano perfeito do Senhor. Eu oro, Deus querido, pedindo para que o Senhor alcance o coração de cada um, trazendo graça, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo a própria vida e a presença do Senhor, ó Deus, em cada, ó Deus amado, em cada família, em cada lar representado nesta hora. Oramos assim, te agradecemos porque sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque é o Teu poder que opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.